Nós somos campeões da África! África! Prepara-se para lançar o segundo. Saco! 8-2 vence a seleção nacional angolana. Grande Sebastião da seleção nacional! Que grande finalização do miúdo Cipriano! O miúdo Cipriano a finalizar com soberbo fundenso! Angola, 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 Angola. Angola, basquetebol, uma religião. Nós estamos nos últimos 20 anos no topo da modalidade e por isso recebo a Federação e esta história, a história desta instituição que nós chamamos a Seleção Nacional de Angola de Basquetebol, com bastante responsabilidade. Responsabilidade porque esta história arrasta atrás de si memórias importantes da nossa juventude. A responsabilidade também porque essa história compromete-nos sempre com as vitórias. A seleção de Angola é a melhor equipa africana no ranking da FIBA. 14ª classificada, octocampeã de África. É um pulmão. É um pulmão. E o pulmão, num ser humano sem um pulmão não pode existir. Então, o basquetebol faz aquele como de um pulmão em Angola. Dá alegria. O basquete angolano já esteve presente em 4 Olimpíadas, 5 campeonatos mundiais, o último dos quais no Japão em 2006, onde se classificou em 9º lugar, a melhor classificação de sempre. Carlos Vendinha Almeida. Nós conseguimos, no Japão, virar a história. E conseguimos, no Japão, aquilo que nós consideramos todos a melhor reputação de Angola de todos os tempos. A estratégia, a visão e a liderança, a base de 30 anos de história do basquete do país octocampeão de África. Naquela altura, em fim de 75, 76, houve ter visão, estratégia, liderança. Foi a partir dessas 3 palavras-chave. Hoje fala-se muito nas questões de gestão portanto, visões, lideranças, estratégias, mas naquela altura acho que houve essa capacidade de ver para a frente. Ver para a frente, traçar o caminho e liderar. E repare, e a nossa participação no SKDA, que hoje é o CISME, acho que foi importante, porque só se aprende competindo com os melhores. Os primeiros frutos foram colhidos em 1980, com a conquista do primeiro campeonato africano de basquete em juniores. Foi dessa seleção que saíram os primeiros grandes campeões séniores angolanos em África. Penso que é o jogo mais difícil da seleção nacional. Nós vamos jogar com uma equipa fortíssima, uma das equipas mais fortes da África, porque a República Centro-Africana, inclusive, já ganhou um campeonato de África de séniores, e esta equipa é a equipa nacional de séniores da República Centro-Africana, e eu tenho que bater nisto, porque é verdade. E claro, vamos meter os nossos miúdos, e isto é um crime, 16, 17, 18 anos, a jogar com equipas, quer dizer, com jogadores destes, que são muito mais velhos, que em 1976 já jogavam em séniores. De qualquer maneira, nós vamos tentar ganhar o jogo. Contra-ataque, 2 pontos. Aguinaldo, Ventura, Zé Guimarães, 2 pontos. Gonçalo Mendes já converteu, 52 igual, 26 segundos. 2 pontos separam Angola da República Centro-Africana. Esta vence por 73-61. Igual no marcador, faltam 3 segundos, 2 segundos, terminou o encontro, há prolongamento. O público manifesta-se muito mal, o público a tirar com coisas para dentro do campo. Vamos ao prolongamento, 73 para Angola, 73 para a República Centro-Africana.
Guimarães. 2 pontos, 81-76. O início da hegemonia do basquetebol angolano em África e uma grande referência no mundo, com a grande responsabilidade que é representar com dignamente o nosso país e a África naquilo que se chama o basquetebol africano. Agora, quando Angola acaba de conquistar pela 8ª vez o ouro nos Pan-Africanos, chegou a hora de pensar noutros voos. No toquete de luar, meu bem, vem aqui, vamos bailar, ambiente terra. Nós temos um basquetebol angolano no nível 0. Temos 9 equipes, não temos campeonatos nacionais de júniores nem de juvenis, e quando temos por exemplo, em Benguela, as equipes de Luanda não vão. O Saurimo foi campeão nacional, mas se jogar contra o Petro ao 1º de agosto, não sei quantos pontos vai levar. Por isso, o basquetebol angolano, como basquetebol em si, pouco existe. Até hoje, o basquete nacional tem sido a seleção nacional. A seleção nacional e mais alguma coisa, o 1º de agosto e o Petro. É preciso que o nosso basquetebol seja visto de modos a que haja a participação social dentro desse processo. O que é que eu quero dizer com isso? Nós, nesse momento, temos um déficit muito grande no nosso país. Quer dizer, há uma inflação de jogadores. Quer dizer que há mais jogadores que clubes. Ou, pelo menos, os clubes estão a perder os jogadores. Ora, é ilógico pensar que os clubes não têm os jogadores porque não há jogadores, não. É que há jogadores, os clubes é que não têm estruturas para suportar os jogadores. Espetáculo, 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 espetáculo do fecho do Afrobasket! Eu, por acaso, também estou um bocadinho preocupado. Preocupo-me um bocadinho porque não estou a ver trabalhos de formação. Porque nós não podemos continuar a depender do sacrifício de alguns jogadores. Nós temos que tentar aumentar o número de praticantes. Nós trabalhamos nos clubes e nós vemos que o aumento de praticantes vai diminuindo dia para dia. Isso fundamentalmente porque não há uma resposta por parte do empresariado, fundamentalmente, para apoiar algumas estruturas. Ao longo das diversas gerações, a ligação entre a juventude e maturidade foi uma constante. É a vantagem que nós temos, enquanto a nossa seleção, a nível interno, trabalha durante o ano inteiro. Porque os atletas, 100% dos atletas, com uma outra exceção, agora o Kika já joga aqui na nossa competição, 100% da nossa seleção joga aqui. Tudo isso facilita a entrada dos jovens valores que vão fazendo parte da nossa seleção. Hoje, os atuais dirigentes federativos são antigos campeões. Num projeto eleitoral, o seu projeto eleitoral para já é inovador, pensa futuro, olha para o futuro. A massificação do basquetebol é o caminho escolhido pela atual direção da Federação. Os agentes desportivos estão de acordo. Essa linha que a direção da Federação segue, pretende seguir, que ainda não começou a implementar, será o caminho certo. Será o caminho certo, mas com a participação de todos e com o apoio de todos, sem exclusões. Nós temos, por exemplo, uma exclusão que não se compreende. O principal treinador, mentor deste projeto, que hoje dá muitos títulos, o Vitorino Cunha, está simplesmente na prateleira. Não se compreende como é que o Vitorino Cunha está na prateleira. Pois é, eu acho que todos nós devemos lutar para dar o salto. E para dar o salto significa qualidade, porque, na minha opinião, quantidade não é qualidade. Então é necessário que a instituição promova a qualidade do basquete nacional. Quer dizer, há pelo menos 12 províncias do nosso país que podem e devem começar por intermédio da base, uma interação entre o desporto escolar e o desporto federado. Tem que haver uma interação muito estreita ali na base, dos minis, dos iniciados, dos juvenis. É por aí. E pela competência, pela formação. Associar a formação adequada, com competência, com qualidade, à competição. Estou convencido, quando tivermos uma amostragem maior, quando pudermos dispor de melhores condições de treinamento, condições de vida dos nossos atletas, melhores condições escolares. A escola aqui joga um papel extremamente importante. Uma formação mais alargada e mais de melhor qualidade para os nossos treinadores.
estou convencido que Angola vai poder apresentar melhores resultados e um melhor basquetebol a nível mundial. É preciso um trabalho interno muito forte, não só a nível da Federação, mas a nível de todas as instituições do Estado, porque o basquetebol hoje, a nível do país, é uma instituição e essa instituição deve ser apoiada por todos os órgãos para que ela consiga melhorar no seu ponto de vista qualitativo e quantitativo. Passa pela formação de quadros, portanto, passa pelo reaparecimento da Escola Nacional de Treinadores. Temos pessoas válidas, muito válidas mesmo nessa área, como o professor Vitorino Cunha, que tem que, naturalmente que ele vai aceitar esse desafio mais uma vez, porque nós precisamos dele, o basquete precisa dele. Para a modalidade crescer em Angola, há caminhos definidos, apostas. Havendo maior número de praticantes, poderemos ter maior vaga de candidatos para essas seleções. Por isso mesmo é que nós vamos reativar o mini basquetebol, que vai começar dos 10 aos 12 anos, daí em diante. Isso também permitirá que nós tenhamos o controle do ascendente destes jovens, para que tenhamos uma seleção de sub-18 com o nível desejado. Há jogadores que estão na seleção que fomos buscar ou foram buscá-los na rua. O primeiro ponto que é o reconhecimento do desporto a nível infantil. Porque se nós não dermos conhecimento a nível infantil, para que serve dar-lhe depois de ele ter 20 ou 30 anos? É muito mais difícil. Temos que educar as nossas crianças desde pequeno a serem desportistas, para que possam ter saúde e serem fortes naquilo que der e vier, para podermos lhe preparar o amanhã. Copiar um bocado daquilo que nós fazemos em Cabinda, transportar para, por exemplo, em 50% das nossas províncias, tocar na sensibilidade dos nossos governantes e, obviamente, seguir o exemplo e a dedicação daqueles que em Cabinda, nomeadamente o governo local, tem feito, e o seu executor, o seu mais alto mandatário, para que o basquetebol fosse uma realidade. Uma cooperação entre as associações provinciais, a Federação, o Ministério da Educação, de forma a que nas aulas de Educação Física possa-se implementar a prática do basquetebol. Ir à procura dos locais onde há uma grande massa de juvenil, e metermos algumas pessoas que foram ex-jogadores, que gostem de basquetebol, que tenham alguma vocação e que participam na formação, que possam transmitir alguma da sua sabedoria, da experiência que tiveram ao longo dos anos, mas que tenham que ter formação. Porque é importante que estejam pessoas que sejam uma referência de basquetebol, que serve de chamariz para que a criança possa olhar para cima e dizer: eu um dia tudo farei para que possa ser também uma referência como foi o meu treinador. Temos que ter basquetebol em todo o país. Temos que começar por levar a seleção nacional a fazer estágios nas províncias. As províncias têm que ver ao vivo, têm que conhecer, têm que sentir, falar com os jogadores da seleção nacional, que são ídolos, são verdadeiros ídolos para eles. Portanto, eu penso que esses dois pontos têm que funcionar em comum, a formação de treinadores e jogadores. E um campeonato mais forte, mais competitivo, com vertente nacional, indicia crescimento. O objetivo é crescer, porque nós temos um país de 18 províncias e participam por vezes em campeonatos nacionais cerca de 4 a 5 províncias e por vezes até 2 províncias. É verdade que Luanda faz sempre representar, mas muitas do interior do país não o conseguem. É aí onde nós pretendemos procurar apoios para que consigamos ter um campeonato nacional mais nacional, portanto assim posso considerar, e para isso, portanto, é nessa margem de ideias em que nós procuramos conhecer precisamente as dificuldades dos clubes, ir à busca de apoios e procuramos ajudá-los. Oh, King of Kings, we kneel before you, Father, appealing, asking for peace in the rest of the country. Lord of Lords, we kneel before you, Father, appealing, asking for peace in the rest of the country. O fator económico é outro vértice em foco.
no desenvolvimento da modalidade em Angola. Eu acho que, pelo desenvolvimento que Angola está a ter, que é espantoso, eu acho que nós só temos de ser otimistas, porque estamos a desenvolver a todos os níveis. E então o desporto eu acho que é o impulso que Angola sempre teve e a ter, porque eu lembro que nós chegamos lá fora e as pessoas perguntaram: mas vocês são de onde? Somos de Angola. Angola, onde é que fica Angola? Angola fica assim, vocês não podem ser angolanos. A jogar dessa forma vocês não podem ser angolanos, porque vocês vivem de um país de guerra. Como é que vocês se treinam com os tiros? O desenvolvimento da nossa economia também será o desenvolvimento do basquetebol, porque o basquetebol não vive sem uma economia forte. É por isso que todos nós vamos trabalhar para que a nossa economia seja forte, para que o nosso basquete também seja forte. As estruturas são outro dos pontos base de um fomento capaz do basquetebol que necessita de profissionalizar quadros. Tem que haver uma mudança radical que começará por profissionalizar as pessoas que estão envolvidas no processo e a criação de melhores condições de habitabilidade para a própria federação. Quer dizer, nós temos que ter espaço para trabalhar e, em função disso, arranjar meios para que se profissionalize grande parte dos quadros, especialmente os quadros técnicos, estes que têm a missão de criar uma filosofia, de criar um modelo, de criar o tipo de jogo que nós pretendemos. Se melhorarem em termos de infraestruturas, como temos agora os pavilhões para o Afrobasket, e que espero que sejam bem aproveitados, não é? Espero que sejam bem aproveitados a nível das províncias. Seria bom que todas as províncias tivessem uma equipa no campeonato nacional. Aí sim poderíamos dizer que iríamos dar um salto muito grande. A existência dos novos pavilhões, da qual eu, como ex-praticante, ex-dirigente, agradeço o esforço que o governo fez nesse sentido. Portanto, sinto que o esforço que nós fizemos ao longo desses anos como desportistas e dirigentes, estamos a ser compensados, efetivamente, com o aparecimento de novos investimentos nesta área. E o que é preciso agora é juntarmos, portanto, tirar toda esta inércia na juventude, que só pensam, infelizmente, mais na delinquência que outra coisa, e para transportá-los para os campos. Campo físico, campo atlético, portanto, para que nós apareçam todos os dias mais valores. A formação é um elemento crucial. Formação com qualidade, competição com qualidade. Ainda não estamos a trabalhar nos aspectos que eu acho que são importantes, mas que pelo menos estão equacionados, principalmente no tocante à parte técnica, na formação dos homens, na criação de condições para que os atletas possam ter um outro tipo de acompanhamento a partir de uma determinada idade, quando se trata de selecionar os atletas para as nossas participações. Quando eu digo a formação, é não só a formação desportiva, mas académica. Porque, repara, hoje começa a haver uma certa dificuldade de interpretação e raciocínio tático para interpretar aquilo que você, como treinador, pretende em relação às diferentes fases do jogo. É necessário que as instituições se preocupem com esse facto. E é, na nossa opinião, por intermédio de centros especiais de treinamento, em que você terá a formação desportiva, mas também académica, que nós conseguiremos passar talvez de 14º, aí talvez um 11º, a nível mundial. Entendemos que este salto é um salto que devemos fazê-lo gradativamente. Estamos a trabalhar nesse sentido. Este deve ser o próximo desafio do nosso basquetebol, mas entendemos que um tal salto deve também ser acompanhado por um salto organizativo, maior profissionalização, enfim, dos quadros da federação, para evitar novos desequilíbrios que encontramos no sistema federado. O Governo está atento ao fenómeno desportivo e seu desenvolvimento, daí a aposta na realização e organização do Afrobasket 2007. Esta posição que ocupamos coloca-nos perante novas responsabilidades e exigências. Precisamos, por isso mesmo, de estar preparados para dar respostas, de modo a que
não percamos essa hegemonia. Do ponto de vista sociodesportivo, naturalmente que a volta desta modalidade, que é o basquetebol, que é a segunda do país, depois do futebol, há uma movimentação muito grande. Daí que todo o cuidado no sentido de continuarmos a produzir mais aficionados em torno da modalidade impõe-se. E a realização de um evento como este, naturalmente, espera-se dele outros ganhos, dos quais se pode destacar ganhos desportivos, por um lado, e ganhos sociais, por outro. Após o evento, infraestruturas ficarão desportivas, haverá, espera-se, um relançamento da modalidade a partir de idades mais novas, até aos adultos. Portanto, há este capital social desportivo que vai ser regimentado como evento, que nos leva a aplaudir a decisão tomada de se concorrer à realização do evento. Eu respiro basquetebol. Na história do basquetebol angolano, a figura do Presidente da República, engenheiro José Eduardo dos Santos, antigo praticante, grande adepto da modalidade e do desporto em geral, é incontornável. O Presidente da República foi o fomentador do basquetebol. Ele, ao enviar o Vitorino Cunha para os Estados Unidos, isso fez um retorno, uma mudança brusca no basquetebol a nível da África e no mundo. O conhecimento científico que o professor Vitorino Cunha aprendeu nos Estados Unidos teve um empenho fundamental no desenvolvimento e na evolução do basquetebol em Angola. A seleção de Angola tem o seu primeiro boletim em 1976, resultado de um árduo trabalho. O basquetebol em Angola, como eu costumo dizer, que é uma religião, e ela começou naturalmente até antes dos preâmbulos, até antes da independência, quando em 74 há um grupo de jovens com 25, 26 anos que começaram a treinar iniciados, minis, júniores, juvenis, nomeadamente Vitorino Cunha, Mário Palma, eu, Oscar Fernandes, e em 74 fomos tirar um curso de treinadores de basquetebol a Portugal. Naturalmente que isso deu-nos alguma endurance, abriu-nos a mente para o basquetebol que se fazia na Europa. Felizmente para o país ficámos em Angola, cada um num clube, penso que foi fundamental, cada um num clube. Evitamos que o basquetebol nessa altura morresse. Lembro-me que eu estava no Ferroviário, o Beto Portugal estava no Sporting, o Vitorino era Ferroviário, mas depois terminou no Quedua, o Mário Palma, Benfica, e o Vladimiro Romero também Quedua. Portanto, nós, entretanto, o Vitorino foi para o 1º de agosto, portanto, agarrou o 1º de agosto, então resolvemos, em 1976, fizemos primeiro os torneiozinhos entre nós, inclusivamente até havia ex-militares ligados às FAPLA, que também faziam parte de algumas equipas, nomeadamente do 1º de agosto, estou-me a recordar do Major Ngombo, que hoje é o Ministro do Interior. Então fomos fazendo alguns torneios, fomos desenvolvendo o basquete com os parcos recursos que havia naquela altura, mas o basquete não morreu. A estratégia foi fundamentalmente definirmos o modelo de jogo para Angola. Muita pressão defensiva, defesas pressionantes, homem a homem, meio campo, o campo inteiro, lançar normalmente nos 20, 25 segundos, na altura era 30 segundos cada ataque, grande rigor tático, tanto ofensivo como defensivo, não cortar de maneira nenhuma a expressão, a versatilidade e a habilidade do jogador angolano, e isso trouxe evolução. O Vitorino Cunha foi beneficiando de algumas ações de formação no exterior do país. Essas ações de formação ele foi estendendo, portanto, através de formação interna a outros treinadores e também pela ligação que mantinha com esses treinadores. Ele foi dando
a conhecer algumas das experiências escolhidas no exterior do país e nós, portanto, fomos desenvolvendo, melhorando o nosso conhecimento em relação ao basquetebol. Começámos a formar as pessoas com dois tipos portanto, de nível. Eram cursinhos todos, um curso de monitores e, simultaneamente, já que a maior parte dos quadros ausentaram-se do país, por razões que não importa aqui abordar, nós, quase que partindo do zero, sensibilizámos alguns ex-jogadores que restaram para que eles fossem os líderes, os chefes de alguns polos de atividade para o basquetebol. E não só. É assim que renasce das cinzas o basquetebol angolano. A estratégia adotada por uma equipa liderada por Vitorino Cunha há muitos anos, no princípio dos primórdios da nossa independência, que definiu a linha que o basquetebol angolano devia seguir e executou até um dado momento e que se traduz nessas alegrias todas que nós temos estado a ter com esta modalidade. Treinadores e jogadores a uma só voz trabalharam no desenvolvimento traçado. Hilário de Sousa, extremo, poste de 1,90 m, hoje na casa dos 50 anos, foi um dos pioneiros. Com um certo entusiasmo, com uma certa motivação na época, aderimos ao basquetebol partindo de escolas como Vila Clotilde, isto antes da independência e depois da independência, naturalmente, que até